E está connosco em estúdio para a análise a estes incêndios António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, a quem agradeço a presença. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Qual é, nesta altura, o incêndio que mais nos deve preocupar? Certamente aquele que está nos dois lados da autoestrada da A2, mas que, sendo uma zona de mato, não havendo, digamos, casas no percurso, pelo menos, do incêndio, se não for dominado até por volta das 9 horas, com a retirada dos meios aéreos, depois torna-se um pouco mais complicado. E aí já pode eventualmente ameaçar casas? Pode tomar direções mais errantes, digamos assim. Porque com os meios aéreos, muitas das vezes, controla-se esse mesmo percurso, essa cabeça do incêndio, para evitar que haja perda de bens, para além daqueles que já são naturais, como a biodiversidade e as florestas que têm sido atingidas. Em relação ao incêndio de Cascais, parece haver ainda algum receio de reacendimentos. Nesta altura, qual é que é o tipo de trabalho que se faz no terreno? O tipo de trabalho neste momento será rescaldo, fundamentalmente rescaldo. A questão que tem aqui ao incêndio é que aquilo é um vale muito cavado, que vai desde, sensivelmente, da Serra de Sintra até à entrada quase de Cascais. E não é um incêndio muito extenso, mas é um incêndio em que o seu núcleo central não tem acesso. Isto é, digamos que o incêndio tem estradas onde se pode controlar o incêndio, mas o seu núcleo central não tem possibilidades de se lá chegar. E, portanto, há uma parte que é na zona mais próxima, onde iniciou o incêndio, mais próxima da Serra de Sintra, que é preciso consolidar muito bem. E o vento não é uma preocupação nesta altura? Neste momento não é uma preocupação. O vento ontem tinha rajadas de 30, 35, 40 km por hora e, portanto, era uma preocupação. Aliás, foi o vento que levou a que em pouco mais de 2 horas tivesse percorrido praticamente a distância toda do incêndio. Depois foi o alargar do incêndio, porque ele foi contido na sua cabeça, quando chegou à terceira circular. Ficámos com a sensação que, de repente, o incêndio escalou. Foi devido, de facto, às rajadas de vento fortes? É às rajadas de vento. De repente, ficámos com a ideia de que muito rapidamente se aproximou das casas. Exatamente, porque, como lhe disse, sensivelmente 2 horas. Portanto, na zona inicial não há muitas habitações. Depois há a questão de muitas vezes de evacuação ser feita não é pela ameaça das chamas, mas é pelo incómodo do fumo. E como o vento era muito forte, verificava-se que o fumo não tinha uma coluna ascendente. O fumo acompanhava o próprio incêndio e invadia as próprias casas, exatamente por ser muito baixo. Porque o vento não deixava. A retirada das e foi isso que se deveu a retirada, pessoas. exatamente, por prevenção, naturalmente, porque nestas situações, quando ocorre estas nuvens de poeiras resultantes, muitas vezes são depois problemas que vêm do foro respiratório e pulmonar. E, portanto, denota alguma falha até ao momento na coordenação de meios, no combate a estes incêndios que temos vindo a assistir? Ou para já tem corrido tudo bem? Nós temos falhas, haverá sempre. E, portanto, no final da época, naturalmente, haverá a avaliação de todos. Estes incêndios, não de um, mas de todos os incêndios. Nós não temos tido falhas por uma razão. O número de incêndios que tem ocorrido é relativamente baixo face àquilo que era expectável para estes meses de julho. E os bombeiros têm conseguido responder adequadamente a todas as solicitações. Não há uma dispersão de meios e de operacionais também, não é? E, portanto, não havendo, há uma capacidade de resposta muito elevada. E, portanto, se houver aqui ou qualquer falta de coordenação, ela acaba por não se notar tanto quanto um incêndio que dura, por exemplo, 8 dias. E aí sim... E estes feridos são normais também? Isso, eu tenho conhecimento desde ontem, eu estive no local. Os feridos são todos feridos ligeiros que ocorrem num combate ao incêndio desta tipologia, ou seja, um incêndio em que tem um vale muito cavado, em que há uma proximidade muito grande entre o bombeiro e as chamas e que há um combate direto praticamente às chamas. Há sempre, mesmo com as proteções que os nossos corpos de bombeiros já hoje proporcionam aos seus bombeiros, há sempre uma situação, alguns de exaustão também, mas não houve nenhuma situação, são feridos ligeiros.